Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante polêmico, digamos assim. A gente vai falar sobre os dividendos. Eu sei que tem muita gente que adora receber dividendos, adora a estratégia de dividendos. Também sei que tem muita gente grande na internet falando que dividendo é uma maravilha, que é uma renda passiva, que você vai ter um novo salário, né? Tem aquela famosa pergunta que a gente vê nas redes sociais: pô, será que pingou aí para você nesse mês? Né? Como se tivesse caído algum dinheiro do dividendos na sua conta. E muita gente prega isso, né? Falando que você recebeu, sei lá, R$ 100 de dividendos, US$ 100 de dividendos, você pode pegar esse dinheiro para pagar uma conta. E a verdade não é bem por aí. A ideia desse vídeo aqui é a gente falar a fundo sobre esse tema, de uma forma bem descomplicada. Se você está chegando agora aqui no canal, meu nome é Thiago Borrelli, eu sou analista CNPIP no Brasil, sou Financial Advisor aqui na Austrália, e minha ideia é trazer um conteúdo sem conflito de interesses, um conteúdo de forma bem direta e descomplicada para que você possa tomar melhores decisões para o seu dinheiro e saber exatamente o que está acontecendo e onde que você está se metendo. Então aqui a gente vai falar sobre dividendo de uma forma usando bastante o bom senso, pensando em alguns conceitos que são bem básicos, ao invés de ficar entrando aí em detalhes técnicos, em termos técnicos que acaba complicando aí o entendimento. A gente vai trazer aqui alguns exemplos para que a gente possa construir juntos uma narrativa, e eu tenho certeza que lá no final vocês vão entender melhor de onde vêm os dividendos. Não é um dinheiro que cai milagrosamente na tua conta, que você pode pegar aí como uma renda passiva, uma extensão do seu salário. Não é nada disso. Então vamos lá, vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui eu trouxe o primeiro exemplo para a gente vai usar esse exemplo até o final do vídeo. Pensa no seguinte, imagine que você é dono de uma empresa que foi avaliada em US$ 100 milhões. Você contratou uma consultoria, ela fez um levantamento de tudo que a empresa vale e está lá US$ 100 milhões, você é o único dono. Então aqui na tela eu coloquei 100 quadradinhos, cada um com um número 1, representando aí US$ 1 milhão. Então 100 vezes 1 dá 100 milhões. Então aqui você tem 75 quadradinhos que estão pintados de uma cor mais escura. E no final desse bloco de quadrados aí, você tem 25 quadrados que estão pintados de uma cor mais clara. Então, essa é a composição dos 100 milhões da sua empresa. Então, se a gente for para o próximo slide, olha só, 75 milhões são equivalentes a bens da sua empresa, bens que valem alguma coisa. E para simplificar, como eu falei, eu não quero trazer termos técnicos aqui, eu quero que seja uma coisa onde a gente vai criando essa narrativa e usando bom senso, a gente vai entender esses conceitos. Então, quando eu falo aqui na primeira linha, né, bens que a empresa possui que tem algum valor, eu estou me referindo a, por exemplo, uma empresa que tem equipamentos, que tem caminhões, que tem carregadeiras, escavadeiras, elas estão aí nesses 75 milhões. Empresas que têm contratos de longo prazo, então imagina que você tem uma empresa que tem aí um contrato de 10 anos, onde você tem receitas, você tem custos e também tem um lucro nesse contrato, espera-se que tenha, né? Então esses lucros também estão embutidos aí nesses 75 milhões, que faz parte da precificação de uma empresa, tá? Para saber quanto é que ela vale de fato. E na parte de baixo, na segunda linha, eu botei, ó, 25 milhões vem de dinheiro, caixa realmente que a empresa tem ali dentro dos cofres dela, né? Dinheiro de fato. Então, beleza, se pegar 75 milhões em bens, mais os 25 milhões em dinheiro, você tem combinado aí os US$ 100 milhões, que é quanto a empresa vale. Tá? Essa é a sua empresa. Beleza, então é uma empresa privada e você tem como ideia chamar o teu melhor amigo para ser seu sócio. E existem algumas formas de você fazer isso, e agora eu vou fazer um paralelo de como é que funciona uma empresa que se torna pública, né? Uma empresa que vai para a bolsa de valores para a gente poder conectar um pouco mais com a realidade. Vamos lá, vamos supor que você contratou uma consultoria e essa consultoria falou o seguinte: a sua empresa hoje vale 100 milhões e se você quiser sociedade, quiser trazer alguém para ser seu sócio, você vai dividir essa empresa em 1 milhão de partes iguais para ficar fácil aqui o nosso entendimento. Tá? Então você pegou uma empresa de 100 milhões, dividiu por 1 milhão de partes pequenas, significa que agora você tem que cada partezinha, cada 1 milhão dessas partezinhas pequenas, elas custam US$ 100. É o valor da empresa. Então, essas partes pequenas é o que a gente chama de ações. É onde você se torna um pequeno sócio daquela empresa e conforme você vai comprando mais dessas quadradinhos, dessas pequenas partes, você vai tendo um percentual maior da participação dessa empresa. Agora vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Bom, até aí você é o único dono da empresa, você faz, entre aspas, aí, o que você quiser. Então vamos supor que antes de você entrar na sociedade, você olhou aí os números da empresa e falou o seguinte: tá vendo que tem 25 quadradinhos lá embaixo, onde são os mais claros? Lembra lá no início do slide que eu falei para vocês que cada um desses quadradinhos mais claros equivalem a 1 milhão de dinheiro que está no cofre da empresa? Dinheiro de fato não são os bens, né? É dinheiro real, onde ele tem acesso rápido, com alta liquidez. Então o que você pode pensar? Pô, não, a minha empresa hoje ela não precisa ter 25 milhões em caixa, ela pode ter só 15. E aí você decide fazer o que eu coloquei no primeiro ponto aí para vocês. Antes de buscar um sócio,
você decide se pagar um bônus. E a gente vai chamar esse bônus de dividendos. É um dinheiro que sai do caixa da empresa e você pegou esse dinheiro para você. Você é o dono da empresa, você, entre aspas, como eu falei, faz o que você quiser, contanto que a empresa continue saudável. Em alguns casos, a galera até força a barra demais, a empresa não está saudável e continua pagando dividendo, mas isso é um papo para um outro vídeo. Vamos continuar aqui com a nossa linha de raciocínio. Então, esses 10 quadradinhos que você vai tirar da empresa como bônus, eles têm que obrigatoriamente sair de onde? Do dinheiro que tinha em caixa. Então, aqueles 25 quadradinhos mais claros, que eram 25 milhões, 10 deles são esses últimos aí, representados pelos quadradinhos na última linha que estão mais escuros agora. Eles vão sair dos cofres da empresa e vai para onde? Para sua conta pessoa física. E esse é um conceito que tem que estar claro para vocês. Tá? O dividendo, ele não é um dinheiro que cai milagrosamente do além na tua conta e você está livre para gastar de qualquer jeito. Você está até livre para gastar, mas vai ter uma penalização lá na frente. E eu vou te explicar o porquê disso ao longo desse vídeo. Então vamos lá. Aqui agora a gente já tem o nosso cenário. E é importante que a gente entenda o que vai acontecer com o valor da nossa empresa. Nossa empresa antes valia 100 milhões de dólares, agora ela vale quanto? Vamos lá. Você sacou 10 milhões de dólares para sua conta pessoal. Então nada mais justo que esses 10 milhões não façam mais parte do valor total da empresa, que era antes de 100 milhões. Então, basicamente, quanto é que a empresa vale agora? 100 milhões menos os 10 milhões que você sacou, e equivale a 90 milhões. Esse é o valor dessa nova empresa depois do seu saque. Lembrando que você, antes de ter um sócio, era uma empresa privada, era só você. Você call the shots. É você aí tem o poder para decidir quanto de bônus você vai pagar para você. Tá? Então, beleza. O seu patrimônio total como investidor, como dono de negócio, ele não mudou nada. Né? Você antes tinha 100 milhões, ou seja, 100 no valor da tua empresa e 0 na tua conta bancária. Agora você tem 90 milhões na empresa e 10 na sua conta bancária. Também são os mesmos 100 quando você olha o patrimônio total dessa pessoa. Nesse caso aqui, do exemplo de vocês, que vocês são donos agora aí de uma empresa de 100 milhões de dólares. No caso, 90 milhões de dólares depois de vocês pagarem esse dividendo gordinho para vocês. Percebe que isso aqui é como funciona, seja na tua empresa privada, seja quando você vai falar de dividendos na bolsa de valores. Esse dinheiro do dividendo, ele sai de um valor que está no caixa, no cofre da empresa. Ele não cai do além na tua conta. Tá fazendo sentido essa linha de raciocínio para vocês, galera? Porque, como eu falei no início do vídeo, eu não quero trazer aqui termos extremamente complexos. Eu quero criar essa história, esse exemplo, para que a gente vá usando o bom senso e vá entendendo como funciona na prática todo o financeiro, toda a parte de contabilidade aí de uma empresa que paga dividendos, tá? É basicamente assim que funciona. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Agora vamos pensar na hora de você trazer o seu sócio. O que acontece? Antes, o valor da ação era 100 dólares. Ou seja, você tem 1 milhão de ações, vezes 100, daria os 100 milhões, que era quanto a sua empresa valia antes de você fazer o seu saque, antes de você tirar 10 milhões de dividendos para você. Agora, a ação está valendo 90, porque esses 10 milhões foram para sua conta pessoa física. Trocou de bolso. Vamos botar aqui o bolso esquerdo era o bolso da tua empresa, o bolso direito é o teu bolso pessoa física. Então esse dinheiro transferiu de um bolso para o outro. Beleza. Será que é justo com o teu melhor amigo, com o teu novo sócio, você cobrar ele 100 dólares por ação? É claro que não é justo. E quando a gente leva isso para o mercado financeiro, para a bolsa de valores, você acha que as pessoas, os investidores, que tem vários bancos, fundos bilionários por aí, você acha que eles são otários? Você acha que eles vão pagar pelo bônus que você pagou aí para você mesmo ou para os outros investidores que eram sócios antes dele entrar? É óbvio que isso não vai acontecer. Ele jamais vai aceitar isso, porque ele está pagando um prêmio, né, um dinheiro a mais, por um dinheiro que não está no caixa da empresa. Não faz o menor sentido isso. A ação precisa ser reduzida. O valor que foi tirado em dividendos precisa ser descontado do preço unitário da ação. Então vamos voltar agora. Você tirou 10 milhões em dinheiro para sua conta pessoal. Lembra que a gente falou que a consultoria falou para você dividir a tua empresa em 1 milhão de partes iguais? Então, se você pega 10 milhões divididos por 1 milhão de partes iguais, significa que você recebeu 10 dólares por ação em forma de dividendo. E no final das contas, como é que a gente calcula o novo preço? O preço justo da ação depois desse saque? Ele vai ser 100 menos os 10 de dividendo, igual a 90. Esse é o preço que um novo investidor deveria pagar para se tornar sócio desse negócio. É assim que funciona, galera, porque o dinheiro, ele não é um dinheiro novo. O dinheiro do dividendo não é um dinheiro que, como eu falei, cai do além e vai para a tua conta. Ele sai dos cofres da empresa. E é obrigatório que esse dinheiro seja descontado, porque senão, cara, todo mundo que entra depois desse pagamento de dividendo está sendo chamado de otário, está sendo chamado de bobo.
E eu te garanto que tem muita gente muito esperta no mercado financeiro, principalmente quando a gente fala aí dos grandes fundos, dos grandes bancos. Cara, essa galera jamais aceitaria entrar num negócio onde ele está pagando aí por um dividendo que já foi pago para outras pessoas. Esse conceito tem que estar muito claro para vocês. E se por um acaso não ficou claro, galera, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tento trazer outros exemplos, eu tento explicar de uma outra forma. Agora eu quero passar para vocês os argumentos principais das pessoas que defendem aí uma estratégia com foco em dividendos, dos grandes influenciadores e de muita gente que aprendeu, infelizmente, errado ao longo de vários e vários anos por aí. Vamos lá, vamos falar aqui sobre o primeiro, né? O primeiro que a galera fala é o seguinte: ah, mas a ação pode continuar subindo depois. Eu comprei empresas que pagaram dividendos, e aí você está falando que o valor foi descontado, mas a ação está mais cara do que quando eu paguei. Isso é um argumento extremamente comum, muita gente fala sobre isso. Vamos entender aqui o porquê que é um argumento fraco e ele não faz sentido. Vamos lá. Temos a mesma empresa em dois cantos aqui, ó. Lado esquerdo a empresa A, lado direito a empresa B. A empresa A pagou dividendos. A empresa B não pagou dividendos. Lembrando, são as mesmas empresas, com os mesmos bens e agora com caixa diferente. Ali embaixo você tem ali na última linha da empresa A o valor que foi sacado dos 10 milhões em dividendos. Então não existe mais esse dinheiro, né? A empresa A só tem 15 milhões no cofre dela e a empresa B tem 25. Então o que a galera fala? Eles dizem o seguinte, que a empresa A, que pagou dividendos, ela continua subindo. Bom, se isso aconteceu, beleza, não estou me opondo a isso. Isso pode acontecer. E como eu falei, isso na maioria das vezes acontece no longo prazo. Só que se a empresa A subiu, a empresa B, que é exatamente igual, só que ela tem mais caixa ainda, mais dinheiro para poder reinvestir no próprio negócio, ela subiria exatamente a mesma coisa ou mais ainda, porque ela tem agora 10 milhões a mais, a empresa B tem 10 milhões a mais no caixa do que a empresa A, para poder reinvestir no próprio negócio, para poder comprar outras empresas, para expandir para outros países, para criar produtos novos. Então percebe que é um argumento muito fraco? A empresa A ela não sobe porque pagou dividendos. Ela sobe porque continua sendo uma empresa sólida, continua dando lucro, mas se a empresa A continua fazendo isso, a empresa B, que é a mesma empresa, só que sem pagar dividendos, ela faria a mesma coisa, ou mais ainda, porque tem mais dinheiro em caixa. Bom, agora vamos falar sobre o argumento número 2, que é o mais forte de todos e que, como eu gosto de falar para os meus alunos, cara, depois que você vê isso aqui, não dá para desver. O que a galera fala quando está buscando uma estratégia com dividendos? É isso aqui. Ah, Thiago, eu quero a renda passiva, eu quero viver de renda. Lembra que eu falei mais para o início desse vídeo que você é sim livre para pegar esse dividendo e gastar para pagar conta, para fazer uma viagem. Você é livre para fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Agora, existem penalidades, existem consequências disso. E que, infelizmente, a maioria das pessoas que ficam defendendo isso, ensinando os dividendos dessa forma, onde você ganha uma renda passiva, onde pergunta se pingou aí nesse mês para você, por conta dos fundos imobiliários brasileiros e tudo mais, não te conta. O que é? Vamos lá. Lembra que a gente falou lá atrás, quando você era o dono dessa empresa, né? Nesse exemplo que a gente está falando, uma empresa de 100 milhões, e você tirou 10 milhões para o seu bolso, você pegou esse dinheiro e botou no teu bolso direito, vamos colocar assim, né? O bolso da tua pessoa física. Quando você fez isso, o seu patrimônio combinado agora é o quê? 90 milhões no bolso esquerdo da empresa e 10 milhões no bolso direito, pessoa física. O patrimônio combinado é 100 milhões. Se você pega esses 10 milhões, ou o dividendo que você ganha aí, que a galera fala pingou aí para você, criou um novo salário para você, você gasta esse dinheiro, o que acontece? Imagina que você pegou e gastou esses 10 milhões, ou os 100 dólares que você ganha de dividendo, ou os 1.000 dólares que você ganha. Pegando aqui nesse exemplo, quando você gasta esses 10 milhões, o seu patrimônio total é só 90. Então, é aí que está a penalidade, é aí que está a consequência de você escutar essa galera falando que o dividendo é uma renda passiva, que você vai viver de renda sim. Cara, existem duas fases, e vou colocar aqui até um pouco maior para a gente falar mais perto, cara. Existem duas fases na tua jornada como investidor. A primeira fase é a fase de acumulação, onde você deve pegar esse dividendo, se você quiser investir em empresas que pagam dividendos, e reinvestir essa grana para que você chegue na outra fase, que é a tua fase de usufruto, onde você vai se aposentar, onde você vai viver de renda. Aí sim você pode até ter estratégias com dividendos. Mas antes disso, se você gasta esse dinheiro, você está canibalizando o dinheiro que você está juntando, que você está acumulando para poder construir tua liberdade financeira. Isso não é uma renda passiva. E agora voltando para lá para os slides, quando a gente olha o lado direito, que é o dividendo recebido, que são esses 10 milhões, cara, é a mesma coisa você receber 10 milhões de dividendos
Ou você ter uma empresa que não paga dividendos e você vender 10 milhões da sua posição. Vamos supor que você tem aí uma posição de 100 milhões de dólares, que foi o exemplo que a gente deu aqui nessa aula. Então, se você tem uma empresa de 100 milhões de dólares que não paga dividendos, você receber 10 milhões em dividendos ou você vender 10 milhões em ações dessa empresa para poder gastar esse dinheiro, é exatamente a mesma coisa. Os 10 milhões que vêm dos dividendos não valem mais, não foram uma geração de riqueza do que os 10 milhões que você vender de participação das suas empresas, das suas ações que você tiver na carteira. Isso tem que estar claro para vocês, galera. Dividendo não é renda extra, como eu coloquei ali embaixo no penúltimo ponto. Tá? E se você gastar esse dinheiro, você está canibalizando, você está consumindo o teu patrimônio que deveria estar sendo acumulado para o seu futuro, para a sua aposentadoria, para a tua liberdade financeira. Então, espero que você tenha entendido essa linha de raciocínio, tenha entendido a minha explicação, e a partir de agora, se você recebe dividendos, pelo menos que você faça o reinvestimento desse dinheiro para continuar acumulando para o teu futuro. Vamos falar agora aqui sobre o terceiro argumento da galera. Muita gente fala, não, Thiago, descontar o dividendo do valor da ação não faz o menor sentido. Por quê? Porque dessa forma a ação vai chegar a zero em algum momento. E é óbvio que isso não vai acontecer, mas quem fala isso é porque não entende de onde sai o dividendo, não entende de contabilidade de negócio. Vamos lá, vamos pensar aqui nesse argumento. Usando o exemplo que a gente vem dando aqui desde o início do vídeo. Nossa ação valia 100 dólares, pagou 10 dólares de dividendo, agora ela vale 90. No ano seguinte, se ela pagar os mesmos 10 dólares, ela vai valer 80. No ano depois, vai valer 70. Depois, 60. E aí, na cabeça da galera, significa que esse argumento que eu estou explicando para vocês, que o dividendo é descontado da ação, ele não é válido, ele não existe, porque, seguindo essa lógica, em algum momento, ela vai valer zero. Vão estar distribuindo ações aí para a galera. É óbvio que isso não vai acontecer. Mas por que eu falo que também é um argumento fraco? Porque no final das contas, existe isso aqui, ó, a empresa ela pode continuar crescendo e gerando mais caixa, ela consegue gerar mais lucro, e ela vai crescendo. Vamos supor que no ano seguinte, ela ganhou aí mais 5 quadradinhos, que foram esses novos que eu coloquei ali embaixo. Depois dessa linha que está mais escura, eu botei mais 5 novos quadradinhos. Como é que uma empresa que é saudável, tá? Aqui não estou entrando em empresa que está pagando dividendo aí mascarado, entre aspas. Não vamos entrar na parte técnica agora. Vamos pensar em empresas saudáveis, empresas sérias que pagam dividendos de forma consistente. Por que elas pagam dividendo? Porque ela não precisa acumular tanto dinheiro em caixa, porque não tem outros negócios para ela comprar, ela não tem planos de expansão, e ela fala o seguinte, cara, é melhor eu dar esse dinheiro para o meu investidor, pessoa física, para que ele pegue esse dinheiro e invista em outros negócios que vão render mais do que o que eu faria com o dinheiro aqui dentro dessa empresa, porque não tem muito para onde crescer mais. Tá? Isso é uma das formas que a empresa pensa, e é por isso que o dividendo é distribuído, ao invés de ficar sentado ali sem uso nenhum nos cofres da empresa. Então é importante que o quê? Se a empresa não está gerando mais caixa, ela não vai pagar o mesmo dividendo do ano anterior. Entende? É importante ter esse conceito muito claro na cabeça de vocês. Não é uma obrigatoriedade, ela não precisa pagar sempre 10 dólares de dividendo todos os anos para o resto da vida. Não, nesse caso aqui, ela gerou 5 quadradinhos a mais. Beleza, ela vai falar o seguinte, agora eu vou pagar só 3. Ano passado eu paguei 10, foi um ano bom, né? O ano das vacas gordas, e deu tudo certo, a empresa cresceu, eu estou aqui distribuindo para você, investidor, 10 quadradinhos. Agora eu só consegui 5, eu vou distribuir 3. Então você pega ali, ó, 3 passaram para o lado direito, a empresa continuou crescendo com 2. Percebe que ela saiu de 90, agora está com 92, por exemplo. Lembra que eu falei que a empresa pode continuar crescendo, que é um primeiro argumento que a galera que investe em dividendos com foco nisso defende muito? É assim que a empresa continua crescendo. Os lucros, a geração de caixa continua crescendo, a empresa continua saudável e aí o preço unitário da ação continua subindo. Mas não é uma obrigatoriedade ela pagar sempre 10 quadradinhos, 10 dólares de dividendo. Porque se fosse, vai chegar um momento que sim, ela valeria zero. Mas aí não faz sentido nenhum. Tá? É assim que o mercado funciona, é assim que a contabilidade funciona de uma forma extremamente resumida. Tá? Eu não quero entrar nos conceitos técnicos, como eu vim falando para vocês. Eu quero criar aqui uma linha de raciocínio lógica que a gente use o bom senso para entender o porquê de cada um desses argumentos, porque assim vocês conseguem tomar melhores decisões para o dinheiro de vocês. Ah, Thiago, então significa que isso é ruim? Investir em dividendos é ruim? Calma, a gente vai chegar lá. Eu vou explicar mais no final do vídeo por que investir em dividendos não é ruim. Tá? O foco só nos dividendos que é o problema e como que o dividendo é gasto que é o problema. A gente vai falar mais sobre isso mais para o final do vídeo. Fica aqui comigo. Bom, qual que é o último argumento que eu escuto muito, principalmente dos haters? E aqui eu já vou falar logo para que você não perca nem seu tempo colocando aqui embaixo nos comentários isso. Vamos lá. O que a galera fala? Eles falam o seguinte, Thiago, então quer dizer que o Barsi, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não entende nada disso. Para quem não sabe,
O Barsi é um dos maiores, ou o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira, e na última vez que eu vi aí os números dele, ele estava ganhando 1,1 milhão de reais por dia de dividendos. É um bilionário e ganha esse dinheiro todo. E ele defende muito essa tese de você investir com foco em dividendos. E é por isso que algumas pessoas usam esse argumento fraquíssimo, dizendo que, então, tudo que você está explicando não faz sentido nenhum, porque senão o Barsi não saberia o que ele está falando. Cara, a grande questão é que eram outros tempos, na época do Barsi, que ele construiu toda a riqueza dele e tudo mais, onde tinha esse foco muito nos dividendos, mas pergunta se ele gasta esse dividendo. Com certeza ele reinveste isso para continuar acumulando patrimônio. O foco dele não é no dividendo, é nas características das empresas que pagam bons dividendos. E eu vou falar sobre isso mais para o final do vídeo para vocês. Além disso, eu nunca disse que é uma estratégia que não funciona. Eu só falei que não é a melhor estratégia. E a minha bronca principal e o grande motivo de eu estar fazendo esse vídeo para vocês é tentar trazer sem conflito de interesses, de forma descomplicada, como é que as coisas funcionam. Porque é vendido por aí que dividendo é renda extra, e não é renda extra. Esquece isso, galera. Não é renda extra por conta dos motivos que eu vim mostrando aqui ao longo desse vídeo. Tá? Então, o Barsi, ele tem uma história fantástica, ele fez muito dinheiro com investimentos, e sim, é uma estratégia válida, mas não é a melhor estratégia. Se você foca nisso, e principalmente se você gasta o dinheiro, como a galera fala por aí na internet, como uma renda extra, como um novo salário, você está dificultando muito a tua jornada rumo à tua liberdade financeira, rumo a uma aposentadoria tranquila. Mas independente disso, né, eu gosto muito dessa frase que eu coloquei para vocês, a exceção é a regra do burro. Não se compare com a exceção da exceção da exceção. Não use isso como uma referência. O Barsi é totalmente fora da curva. Ganhar 1,1 milhão de reais por dia é fora da curva, galera. Não criem essas expectativas, porque senão vocês vão se frustrar. Agora, já que a gente está falando de casos fora da curva, a gente pegou o Barsi de um lado que defende os dividendos, vamos pegar o Buffett do outro lado. Para quem não conhece, o Warren Buffett é considerado o maior investidor de todos os tempos no mundo inteiro. Eu acabei de ver aqui que eu esqueci uma letra T aí no final do sobrenome dele, tem 2 T's, mas vai ficar assim mesmo. Bom, esse cara, ele também é CEO da empresa chamada Berkshire Hathaway, uma das maiores empresas do mundo. E ele fala o seguinte: eu não pago dividendos porque eu tenho outras prioridades, que é essa foto em branco que eu coloquei aqui para vocês. A primeira delas, como ele botou ali, ó, reinvestir no meu negócio, para poder gerar mais valor para os meus acionistas. A segunda é você fazer outras aquisições, comprar outras empresas, expandir o negócio. E a terceira, antes de pagar os dividendos, é recomprar ações do próprio negócio, que é um termo um pouco mais técnico, ele ajuda também os sócios, os investidores. Tem um ganho para eles, que ele também considera que é melhor do que os dividendos. Então, o dinheiro ele usa para essas três coisas, ao invés de pagar dividendos. E será que deu resultado no longo prazo? Ali embaixo, eu botei os números, comparando a Berkshire Hathaway com o S&P 500, que é o índice principal da Bolsa de Valores americana. E ele consiste aí nas maiores empresas lá dos Estados Unidos, o retorno dessas maiores empresas ao longo de todo esse período. E a gente tem aqui, eu vou até ler o número para vocês. Nos últimos 57 anos, que foi de 1965 até 2022, a Berkshire Hathaway, ou seja, gerenciada aí pelo Warren Buffett, deu 3.787.464% de retorno para os seus acionistas, enquanto que o principal índice dos Estados Unidos deu 24.708% de retorno. Quando a gente analisa isso e calcula quanto de fato foi o resultado, né, o retorno dos investidores ano após ano, na Berkshire Hathaway, de baixo aí, sendo gerenciada pelo Warren Buffett, foram 20,3% ao ano, um resultado incrível em quase 6 décadas de investimento, enquanto a média da Bolsa de Valores americana foi só 10,2%, quase metade do valor. Isso quando você fala de longuíssimo prazo, 60 anos quase, fazendo em juros compostos, 10% a mais a cada ano. Um resultado astronômico no final das contas. E é por isso que eu falo, cara, a gente não pode pegar os extremos. Né? O Barsi é extremo, o Warren Buffett é extremo. Eu estou comparando aqui os dois extremos para poder quebrar esse argumento, que é um argumento, como eu falei no início, que é fraquíssimo. Para a gente poder ter mais números ainda, eu peguei uma outra informação de uma empresa muito renomada no mundo dos investimentos, já tem mais de 50 anos de experiência trabalhando aí com dados de diversas empresas no mundo afora. E o que eles fazem? Eles comparam diversas estratégias e criam índices, indicadores para poder ver se as estratégias são bem-sucedidas ou não. E aí, lembra que eu falei para vocês que investir com foco no dividendos é uma estratégia válida, mas não é a melhor estratégia, nem de perto? Vamos entender agora aqui, usando dados e fatos, para que vocês possam entender o meu ponto de vista com relação aos dividendos. Vamos lá. Aqui, ó, quando você pega nessa tabela, e eu vou deixar o link aqui na descrição da tabela completa, eu cortei aqui para deixar só com 5 e 10 anos, para a gente não perder tempo aí analisando dados muito curtos.
Vamos lá. Esse indicador que está marcado em vermelho para vocês, o MSCI, está escrito ali, ó, High Dividend Yield. Isso significa que essa estratégia só pega empresas que têm alto dividendo, alto pagamento de dividendos e pega empresas de diversos países. Para ser mais exato, botei aí no primeiro ponto, e se vocês entrarem no site, quiserem pesquisar, vocês vão ver que atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, são 648 empresas que pagam alto dividendo de forma sustentável, isso é um ponto importante, tá? Não é de empresa que está pagando dividendo sem poder, sem ter caixa, mas empresas que pagam de forma sustentável e estão espalhadas em 47 países, para não ter aí nenhum viés de nenhum país específico, tá? E aqui a gente vê que quando a gente compara essa estratégia, se a gente pegar tanto com 5 anos quanto em 10 anos, vamos falar 10 anos aqui, depois vocês podem fazer análise de vocês para 5 anos. Mas em 10 anos, olha só, que a longo prazo, foi um retorno anual de 6,2%. E o que é importante dizer, galera? É importante dizer que o dividendo ele é um componente desse retorno total. Então, quando você pega os 6,2% ao ano e compara com todas as outras estratégias, como por exemplo, que está embaixo dela ali, empresas com foco em qualidade, você tem aí um retorno que foi o dobro, foi 12,3% de retorno anual, enquanto o foco em dividendos foi só 6,2%. Se você pega Momentum, também teve um retorno muito superior, 11,2%. Se você pega empresas com foco em crescimento, em growth, que é o último ali, novamente bateu aí o foco em dividendos, que foi 10,2%. Percebe que isso aqui é considerando o reinvestimento dos dividendos. E se você usa o dividendo como a galera fala por aí, onde você pode gastar, né, paga aí uma conta, usa como uma renda extra, esse resultado de 6,2 ele cai ainda mais, porque não tem o efeito bola de neve e o componente, né, a parte desse 6,2 que é focada nos dividendos, você está tirando isso da conta, você está gastando isso para poder viver a tua vida em uma fase que ainda não é a fase de usufruto, é a fase de acumulação. Tá? Então é muito importante isso. Então significa que você não deve focar em dividendo, que dividendo é ruim. Não, não é nada disso, galera. O meu objetivo nesse vídeo foi explicar o porquê das coisas, o porquê que não é renda extra, o porquê que não é renda passiva, o porquê que você deve reinvestir esse dinheiro dos dividendos. No final das contas, o que importa é você escolher uma estratégia de investimentos que faça sentido para você, que te deixa colocar a cabeça no travesseiro à noite e você durma tranquilo. É sempre importante lembrar, quanto maior o potencial de retorno, essas outras estratégias que eu acabei de mostrar para vocês, maior o risco que você está correndo também. Então nem tudo é sobre o retorno final, sobre aquele númerozinho no final das contas, porque existe também mais risco ali. Então eu gosto muito de encerrar esse assunto dos dividendos falando o seguinte: se você quer investir em empresas que pagam dividendos, não faça isso por conta do foco nos dividendos, mas sim pelas características das empresas que pagam os bons dividendos, que são essas que eu listei aqui para vocês. São empresas mais estáveis e, consequentemente, têm menor risco para o investidor. São empresas que conseguem suportar em momentos difíceis, como crises, de uma forma muito mais tranquila, porque elas têm uma forte geração de caixa e, consequentemente, elas trazem aí mais estabilidade para a carteira de investimentos de quem foca nesse tipo de empresa. Tá? Agora, não tem problema nenhum você fazer isso se você estiver buscando essas características para o seu portfólio de investimento, contanto que você lembre desses últimos dois pontos que eu coloquei aqui. Para você ter melhores resultados, você precisa reinvestir os dividendos que você receber e você não deve olhar esses dividendos que você ganhou como uma renda extra, principalmente se você ainda estiver na tua fase de acumulação patrimonial, com foco na tua liberdade financeira, com foco na tua aposentadoria mais tranquila. Galera, eu já falei demais nesse vídeo aqui. Para encerrar, se você curtiu esse assunto, quer aprender mais sobre investimentos aqui na Austrália de forma descomplicada, de forma transparente, sem conflito de interesses, vou deixar também aqui embaixo na descrição dessa aula o link da lista de espera do meu curso de investimentos iniciantes aqui na Austrália, o Renda em Dólar, onde eu vou poder ajudar vocês a começar com o pé direito nessa jornada rumo à liberdade financeira de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até a semana que vem.